boa noite a todo mundo aí. Mais uma vez estamos aqui ao vivo, mais uma quarta-feira, para impactar em primeiro lugar a minha vida, depois a sua vida, com a mensagem que a gente tem para trazer aqui para vocês hoje, tá? Vão entrando aí, quem quiser pode ir fazendo pergunta, pode ir colocando aqui sugestões, tá? Para as próximas lives. E na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa muito importante, que é a nossa comunicação com o nosso Pai, que é a oração. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Na semana passada a gente falou um pouquinho, né, sobre oração, mas foi bem pouco. A gente falou sobre os 6 passos para ter fé, se eu não me engano, e a gente tocou um pouco aqui nessa questão da oração. Então vamos lá. O que é QGR, Quartel General do Reino? Eu divulguei ali, né, nos stories hoje, algumas vezes. Várias pessoas acessaram aqueles stories ali, várias pessoas viram. Espero que essa mensagem aqui realmente chegue para muitas e muitas pessoas, tá? Para muitas pessoas. Lembrando que hoje, agora às 19 horas, saiu a live do QGR da semana passada, lá no canal do YouTube. Eu estou colocando lá uma semana depois. Daqui a pouco eu vou começar a apagar aqui essas lives aqui do Instagram. Vou deixar ela aqui no máximo 1, 2 dias. E aí a gente vai começar a colocar só lá no canal do YouTube, tá? Então quem não vê aqui ao vivo vai ter que começar a ver lá no canal do YouTube a live, tá? Então o que é? O que é o QGR? O que é QGR? QGR é Quartel General do Reino. QGR é um lugar de cura, é um lugar de libertação, é um lugar de aprendizado, é um lugar de transbordo, aonde não só eu, mas vocês também têm a oportunidade de entrar aqui ao vivo comigo e a gente poder transbordar, poder falar, poder comunicar com as outras pessoas tudo aquilo que a gente tem vivido, tudo aquilo que a gente tem recebido, tudo aquilo que a gente tem aprendido durante a nossa vida, né? Durante a nossa vivência aqui nessa terra, tá? Então é isso. Deixa eu mandar aqui convite para algumas pessoas aqui. Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Só um minutinho, tá, pessoal? Que eu tô mandando aqui, tô selecionando as pessoas para poderem participar aqui com a gente e para poder abençoar a vida realmente de outras pessoas também, tá? Então, peraí, segura aí, que eu tô selecionando aqui algumas pessoas. Boa. Só mais 2 aqui, só mais 2. Beleza. Enviei aqui para várias pessoas. Então vamos lá. Vamos iniciar. Olá, Ione, minha irmã querida. Entrou aí, né? Acenar aqui para você, ó. Muito bom, tá? Te ter aqui comigo nessa noite. Então vamos lá. Isso aqui fica gravado. Quem não conseguir ver tudo ao vivo aqui, entra depois, assiste novamente para poder receber isso aqui que a gente tem para compartilhar com vocês, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vou repetir aqui, eu já falei, mas eu vou repetir. QGR, o que é QGR? Quartel General do Reino. É um lugar de cura, é um lugar de transbordo, é um lugar de network, é um lugar de fazer negócios, é um lugar de aprender sobre a palavra, de falar sobre a palavra, de transbordar tudo aquilo que a gente já viveu e tem vivido na nossa vida, tá? Bonito aqui, né, Ione? Aqui é o jardim de inverno aqui de casa, né? Eu tô sentado aqui no sofá. Você conhece aqui a sala? Então aqui é o jardinzinho aqui atrás. A gente pôs uma luz aqui para ficar bacana. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é oração? Oração nada mais é do que uma conversa, né? Do que a gente ter uma conversa, um diálogo com o nosso Pai, com Deus, com Jesus.
Por que isso é importante? Por quê? Porque a gente, vamos pegar para o nosso pai terreno, né? Às vezes é difícil quando a gente tem uma relação longe ou uma relação turbulenta com o nosso pai terreno, mas vamos pegar como uma pessoa querida, aquela pessoa que a gente tem como pai, como confidente, como aquela pessoa que vai nos ajudar, que nos ajuda em todos os momentos de dificuldade, que a gente pode desabafar, que a gente pode contar quando a gente precisar para dar um conselho certo, para poder nos tirar de um apuro, de uma situação difícil, né? Pode ser um tio, pode ser um irmão mais velho, pode ser um amigo, mas essa é a conversa que a gente tem que ter com o nosso pai, uma conversa franca, uma conversa aberta, uma conversa sem filtros, né? Para que a gente possa verdadeiramente alcançar o coração dele e alcançar tudo aquilo que a gente almeja e que a gente merece, que a gente já está no momento certo para acessar. Então, oração nada mais é, resumindo, que uma conversa com essa pessoa muito íntima, que é o nosso Pai Celestial, que é Deus, né? Jesus, se eu não me engano, foi citado em Mateus, no livro de Mateus, tá até aqui a Bíblia aqui do lado, mas depois vocês pesquisem, tá? Tá no livro de Mateus e também tem no livro de Lucas. No livro de Lucas. O que o pessoal coloca muito como oração do Pai Nosso, né? Oração que Jesus fez nos ensinando, que é: Pai nosso que estás no céu, venha a nós, que o reino dele que está lá no céu, que venha a nós aqui na terra, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, ou seja, para a vontade dele ser feita aqui na terra, e aí fala, né? Assim na terra como nos céus. Por quê? Porque no céu já é feita a vontade do Pai, lá já acontece. Então a gente tem que pedir para que a vontade dele, igual é feita lá, que também seja feita aqui para a gente. O pão nosso, né, de cada dia nos dai hoje. O que é isso? A gente precisa de alimentar, essa carne aqui para a gente sobreviver. Então, realmente pedindo ele para nos dar aquilo que a gente necessita para o nosso dia, né, para pagar nossas contas, para ter nosso alimento, para ter nossa vida digna. Pai nosso que está no céu, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, seja feita a sua vontade, assim na terra como... o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso aqui é uma coisa muito séria, porque muitas vezes as pessoas, né, nós seres humanos, temos muita dificuldade às vezes de perdoar as pessoas que nos magoaram. As pessoas às vezes que nos causam um dano pequeno, tá tudo certo, a gente não tem muito problema em perdoar. Mas é aquelas pessoas que fazem coisas que hoje a gente gosta de falar que são coisas imperdoáveis. Não existe nada imperdoável, não existe isso. As pessoas às vezes que nos fizeram um mal muito grande, uma traição muito grande, uma coisa que nos ofendeu profundamente, uma pessoa que causou um trauma na nossa vida, que nos causou um bloqueio. Não é fácil às vezes perdoar essas pessoas, mas a gente realmente precisa de perdoar, a gente precisa de liberar esse perdão. E essa parte do perdão é uma coisa muito, muito, muito importante para a gente entender. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque, gente, essa nossa carne aqui, ela é muito fraca. Hoje eu estava ouvindo uma palestra e a pessoa falando sobre o nosso segundo cérebro, né? Que falam que o intestino é o nosso segundo cérebro. Que o intestino, ele quer o quê? Ele quer que a gente tenha necessidade, às vezes, de comer só para saciar alguma vontade nossa. E aí, muitas vezes, o que a gente está colocando para dentro aqui, está passando no nosso intestino, isso às vezes está nos fazendo mal, e a gente não consegue entender por quê. É porque a gente está alimentando de coisas ruins, tanto físico também, pela boca, né? E aí o nosso intestino sofre com isso, e a gente precisa de entender isso. E essa pessoa também estava falando sobre as nossas genitálias, né? Nossas partes sexuais também, o quanto que isso nos impede às vezes de ser pessoas realmente potentes, porque às vezes a gente tem uma escassez de vida sexual, e aí a gente realmente não consegue pensar direito, não consegue sintonizar direito, e às vezes fica pensando só nisso, só em vida sexual, só em coisas impróprias, né? Às vezes prostituição, adultério, pornografia, que é uma coisa que tem afetado tantas pessoas hoje, e só pensamentos em cima disso, só pensamentos em cima disso,
E aí esquece realmente de ser produtivo, de fazer aquilo que a gente deveria fazer, de ter aquele tempo de oração que a gente deveria ter, para poder realmente alcançar, né, aquilo que a gente precisa de alcançar na nossa vida. Então a gente precisa de separar, queridos, diariamente, esse momento para a gente ter de intimidade entre a gente e o nosso Deus, entre a gente e o Senhor. Por quê? Porque a gente precisa de compartilhar diariamente com Ele. A gente não precisa de desistir. Não existe oração que não foi... oração não recebida, né, ou não conquistada por nós. A oração já foi liberado aquilo que a gente muitas vezes pediu, aquilo que a gente muitas vezes está falando. Mas, às vezes não é o momento certo da gente receber. Eu me lembro quando eu era adolescente, foi quando eu conheci o Senhor, eu era de adolescente para jovem ali. E quantas vezes nessa minha caminhada, nesses anos, quantas vezes eu pedi a Deus várias coisas. Eu lembro que eu pedi a Ele um carro e nem carteira de habilitação eu tinha. Então, eu estava preparado? Eu não estava preparado para ter um carro. Eu nem habilitação ainda tinha. Eu fico vendo hoje, eu vi um documentário falando sobre uma coisa muito interessante. A quantidade de pessoas desempregadas que tem no nosso país e a quantidade de vagas de emprego disponíveis que tem. E aí a pessoa estava falando o seguinte: não é que não tem vagas de emprego, não é que o desemprego está grande, a oferta de emprego, inclusive, está muito alta. Só que as pessoas não estão se qualificando, elas não estão querendo estudar, elas não estão querendo buscar conhecimento, elas não estão querendo gastar tempo para se qualificar, para atender os requisitos. Voltou? Alguém sinaliza para mim aí se voltou, mas eu acredito que sim. Voltou, né? Então tá bom. As pessoas não estão qualificadas, muitas vezes, para aquilo que o mercado de trabalho está precisando. Muitas vezes as pessoas não estão tendo nem inteligência emocional para lidar com um cargo, para lidar com um trabalho específico, para lidar às vezes com um trabalho mais simples. As pessoas acham que um trabalho de limpeza, por exemplo, é um trabalho que não é digno, acham que um trabalho de coleta de lixo às vezes é um trabalho que não é digno, e pelo contrário, talvez esse é o trabalho que a gente mais precisa na nossa sociedade, e as pessoas às vezes acham que isso não é digno, não tem inteligência emocional para lidar e ficar ali durante muito tempo. E os cargos maiores, as pessoas muitas vezes não têm a qualificação adequada para assumir aquele cargo. Não tem como você deixar uma pessoa lidar com dinheiro, lidar com as contas da sua empresa, aprender ali a cuidar de tudo, gerir, sendo que a pessoa não consegue lidar com as contas da própria casa. Como que a pessoa vai lidar bem com aquilo ali? Como é que uma pessoa que não sabe tratar, não sabe lidar com as pessoas, você vai, por exemplo, contratar para um cargo de atendimento ao cliente? Não tem como. E às vezes as pessoas não querem se qualificar. Então isso é muito importante. É muito importante a gente estar qualificado. Quando a gente faz uma oração para o nosso Pai, para o nosso Deus, a gente precisa estar qualificado. A gente precisa de ver, de fazer essa sondagem na gente mesmo. Eu estou preparado para receber isso? Eu estou pronto para receber isso? Eu estou qualificado para receber isso que eu tenho pedido? Para receber isso, para acontecer isso na vida da pessoa que eu tenho pedido? Se não tem a qualificação, querido, não vai acontecer, porque a gente não vai suportar. Eu aqui dei os exemplos, até anotei aqui para falar sobre esses exemplos, né, de pessoas desqualificadas. Maturidade, essa questão do carro, eu não esqueço disso. Eu queria tanto um carro. Eu aprendi a dirigir com 12 anos de idade, eu comecei a aprender. Com 15 anos, meu pai já me ensinou a dirigir caminhão, né? E eu sempre quis ter um carro. Eu também fui pai muito novo, 16 anos. Era muito difícil, às vezes, deslocar com uma criança sem carro, né? É difícil hoje. Naquela época também não era muito diferente. E eu queria muito um carro, pedia muito um carro, mas como? Eu não tinha nenhuma habilitação. E depois, quando eu tive meus primeiros carros, quantas vezes eu tive alguns esbarrões, tive algumas batidas por falta de maturidade. E eu querendo um carro melhor às vezes. Por que eu não tinha um carro melhor? Porque eu não tinha maturidade para ter um carro melhor. Graças a Deus que a maturidade foi chegando, né, Ione? Ione falando. Eu lembro de tudo isso. É verdade, você lembra, você fez parte, né? De certa forma, minhas irmãs, por ter uma diferença maior de idade, vocês foram meio que mães também, né? Minha mãe já estava cansada de tanto filho, e aí vocês ajudaram nisso. E foi isso. E aí, de acordo com que essa maturidade foi vindo, esse amadurecimento foi aparecendo, realmente
todas aquelas orações, tudo aquilo que eu perseverava em oração, o Senhor ia me abençoando e fazendo com que eu conquistasse. Não é que aquilo não estava liberado para mim, já estava liberado, mas eu que não tinha acesso àquilo, né? Exatamente aqui, ó. Daiane, né? Daiane falou o seguinte: tem um processo para receber o propósito. É exatamente isso, Daiane. Existe um processo. A gente tem que passar por esse processo. A gente tem que passar por várias situações para a gente ir amadurecendo e realmente acessando. Não é merecendo, porque a questão de ser merecedor a gente nunca vai ser, mas a gente acessar aquilo que a gente tem pedido, aquilo que a gente muitas vezes tem insistido, né? E quando oramos várias vezes, eu notei aqui, ó, quando oramos várias vezes, nos vem na mente, a resolução de problemas. Eu acho isso aqui muito interessante. Quando a gente ora, muitas vezes, eu tenho o meu maior momento com Deus é quando eu estou fazendo uma caminhada, uma corrida, principalmente quando meu corpo já não está querendo mais. Ali é o meu maior momento de oração, de vencer, de pedir, de agradecer. Eu gosto muito mais de agradecer do que de pedir, a realidade é essa. Eu tive já o meu momento de pedir lá atrás, então hoje eu vejo que é o meu momento de agradecer e de aprender realmente a acessar aquelas coisas que eu tenho pedido. E ali naquele momento, quando eu estou tendo aquele meu momento com Deus, quantas vezes eu tenho às vezes um problema familiar e ali me vem a solução para aquele problema. Ali me vem aquela resposta. Muitas vezes é para ficar calado, muitas vezes é para poder dar uma determinada opinião, muitas vezes às vezes para ser duro com uma pessoa que eu não queria ser, ou muitas vezes é para simplesmente dar um abraço ou ser carinhoso com uma pessoa que eu queria às vezes ser duro. Então assim, a gente não pode deixar realmente de ter esse tempo, de buscar, né, essa questão de oração, para a gente poder ter esses resultados diários, a gente costuma chamar de micros resultados, que são pequenos resultados de como que eu vou lidar com meu filho, como que eu vou lidar com uma situação com minha esposa, como que eu vou lidar com uma situação de uma pessoa que me deu um prejuízo, como que eu vou lidar com uma situação de um empregado que está precisando de ser chamado a atenção, precisando de ser mandado embora, ou precisando de ser chamado mais para perto para poder aprender alguma coisa. Tudo isso, todas essas pequenas coisas, vêm respostas nos momentos que eu tenho feito as minhas orações. E eu acho isso assim maravilhoso, maravilhoso. Eu queria abrir aqui um pouquinho, eu não gosto muito de estender muito essas lives, já são 19h54. Eu gosto de encerrar entre 18 e 18h05, então falta aqui no máximo 10 minutos para encerrar. Eu gostaria que alguém aqui, se tiver a oportunidade aí de entrar ao vivo, querer falar alguma coisa aqui comigo, se Deus tem tocado no coração de alguém aí para falar, não retém o que você tem para falar. Entra aqui, pede para participar ao vivo, para realmente você poder transbordar na vida de alguém. Eu já faço essa live aqui já tem, acho que 1 mês e pouco, né, antes de fazer ela aqui presencial. E na primeira live uma pessoa entrou ao vivo. E foi muito bom o que aquela pessoa falou, aquilo impactou a vida de algumas pessoas, foi até a Josi. E é importante a gente realmente pôr para fora, né, aquilo que a gente tem vivido, compartilhar aquilo que a gente tem conquistado e tem vencido. É muito importante. Por que é muito importante? Porque isso realmente vai atingir a vida de outras pessoas. Daiane falou assim, ó, cada vez mais que vamos tendo intimidade com Deus, conseguimos escutar e ver a direção que Ele nos dá. Exatamente isso, Daiane, exatamente. Os momentos de dificuldade a gente vai ter na nossa vida, sempre a gente vai passar por momentos difíceis. É claro que se essas dificuldades são recorrentes, a gente vai ficando mais leve, né? A gente vai criando uma casca, a gente vai ficando igual uma pessoa que capina, que mexe com uma ferramenta manual, vai criando calos, né? Eu tenho alguns calos aqui na mão, não sei se dá para ver aí, mas aqui, ó, tem um calo aqui, tem alguns calos aqui, que eu gosto de alguns trabalhos manuais. Então, assim, a gente vai passando por essas situações difíceis, às vezes, na vida, vai criando esses calos. Só que não são calos físicos, são calos emocionais, porque a gente começa a acostumar a passar por situações desafiadoras, por situações difíceis. E eu já passei por muitas situações difíceis,
Algumas delas eu espero não ter que passar mais e não desejo que ninguém passe na vida, porque são situações que realmente a gente precisa de muita conexão com o Senhor, porque senão a gente não vence essas situações. São situações de dificuldade financeira, é uma situação que realmente para mim é muito difícil. Situações eu já passei, eu estou no meu segundo relacionamento, eu sou uma pessoa que sempre sonhou muito com família, com casamento, e aí eu passei por uma separação que também não foi um momento fácil. Ficar afastado dos meus filhos por alguns meses nesse momento de separação, acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já passei na minha vida. Porque assim, eu acredito muito que os filhos são presentes de Deus pra gente, sabe? E eu amo os meus filhos, eu sou apaixonado com a minha família, eu sou muito grato a Deus por isso que Ele me deu. E foi um momento muito difícil da minha vida. E eu precisava de Deus para me sustentar ali, precisava muito dele. Senão, eu não sei como que eu passaria por aquele momento sem ter essa fé, sem ter esse momento de oração, sem ter esse momento de intimidade com Deus, sabe? Igual o Daiane falou aqui novamente, isso nos aproxima de Deus, a gente passar por esses momentos. Por isso que é importante a gente também nos desafiar diariamente, diariamente ou semanalmente ou mensalmente. Cada pessoa vai ter um momento, mas é a questão do jejum. Como que a gente consegue sacrificar essa nossa carne? Não é só fazendo atividade física, não é só fazendo uma alimentação adequada, mas a gente consegue também fazer com que a nossa carne vá para o lugar dela e que o nosso espírito, a nossa alma cresça, se exalte, a gente fazendo alguns jejuns. É muito importante isso. Eu acho que é muito interessante. A gente não pode deixar de entender que a gente falou sobre oração. Além da oração, a gente precisa de fazer, além do jejum, a gente precisa de ter junto a oração. Porque o que vai nos fazer vencer, às vezes, 24, 36, 48, sei lá quantas horas as pessoas se propõem, né, para fazer o jejum. O que vai nos fazer vencer é a oração, é essa intimidade com Deus, é essa busca de tempo com Ele. Não é um jejum simplesmente para aumentar a queima de gordura ou para perder algum tipo de peso, de sobrepeso. É um jejum para intimidade com Deus, é um jejum para realmente fortalecer o nosso espírito. Isso é muito, muito importante. Então é mais uma forma da gente estar em contato, em conexão, em comunhão com o Senhor, é através do jejum e oração. Gente, eu não sou de ficar rendendo muito, já são 20 horas. Eu vou esperar aqui mais um minutinho. Se ninguém pedir aqui para entrar ao vivo, eu estou encerrando. Eu queria fazer uma oração aqui enquanto está dando esses minutinhos. Aquelas pessoas que vieram aqui hoje pela primeira vez, não sei, Daiane, se você foi a primeira vez, e onde eu sei que já veio aqui outras vezes, teve outras pessoas que estão entrando aqui pela primeira vez ou que vão ver gravado pela primeira vez. Toda quarta às 19h30 a gente vai estar aqui ao vivo fazendo essa live. Eu gostaria que vocês pedissem ao Senhor força para vocês entrarem ao vivo aqui comigo, para vocês compartilharem alguma coisa das suas vidas, para que realmente a gente possa transbordar isso tudo que a gente viveu, isso tudo que cada um de nós aqui passou na vida, para poder alcançar a vida de outras pessoas, alcançar e trazer uma solução para a vida de outras pessoas. Muitas vezes a gente não vai nem saber, porque isso aqui é uma coisa online. Então, às vezes, as vidas que a gente vai atingir, a gente nem vai conhecer, talvez, as pessoas. Mas é muito, muito importante que a gente pegue a nossa experiência de vida, pegar tudo aquilo que a gente vive, que a gente tem vivido de experiência com o Senhor, e transborde, e passe, e entra aqui ao vivo e compartilha. Isso é muito importante. Espero que alguém realmente entre aqui na próxima quarta comigo, ao vivo, tá? Para a gente poder compartilhar aquilo que tem vivido. Alguém quer entrar ao vivo aí? Se quiser, aperta aí, pede para entrar. Enquanto eu faço a oração aqui, eu já libero. Eu vou fazer aqui de olho aberto para me ver. Mas eu queria, em primeiro lugar, Senhor, te agradecer, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas todas as manhãs, Senhor. Porque a gente tem uma folha em branco, a gente tem uma oportunidade nova de reescrever nossas vidas. Em todos os momentos, a gente errou, reconheceu o erro, está limpo para a gente poder começar de novo. Quando que é o momento de eu começar de novo? É hoje. Eu sei que o Senhor fala isso com a gente. Então eu queria muito, Deus, que o Senhor abençoasse a vida de cada uma pessoa que está vendo ou que vai ver essa live aqui. Que a gente possa realmente transbordar, que a gente possa realmente
abençoar a vida de alguém, e que essas pessoas que estão aqui, que realmente possam criar coragem e de entrar aqui no próximo dia e compartilhar aquilo que Deus fez na vida delas, compartilhar aquela experiência que ela já teve, para poder curar outras pessoas, para poder sarar outras pessoas, para poder tocar na vida de outras pessoas e ver que tem solução, porque o Senhor é nosso refúgio, porque o Senhor é nossa fortaleza, porque o Senhor é aquela pessoa que realmente nos sustenta nos momentos de dificuldade. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, gente, gratidão por estar aqui, tá? E aí, ó, Daiane acabou de falar aqui, ó, Deus tem feito maravilhas em minha vida, só tenho a agradecer. Daiane, semana que vem entra aqui só ao vivo, compartilha com a gente, eu tenho certeza que Deus fez maravilhas na sua vida, tá? Compartilha com a gente, eu acho que vai ser muito bom. Ramon, eu sei que ele também tem coisas para compartilhar, Fátima, Ieda, vai ser muito bom vocês poderem compartilhar com a gente, tá? Tarcísio aí, ó, Tarcísio é uma pessoa também que já viveu muita coisa, exemplo, bom, acho que eu tô falando do Tarcísio certo, né, Tarcísio de Brito, eu vejo ele fazendo caminhada aqui, ó, acho que ele tem mais de 80 anos, se eu não me engano, e o cara sobe aqui correndo, mingu, e muitas vezes as pessoas têm preguiça de fazer isso, com uma foicinha na mão, contar um pouquinho das histórias aqui, isso é importante, tá? Isso é importante. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, e até semana que vem, tá bom? Um abraço!